Olá, boa noite. Mais um papo de carreira comigo e com a Ana Manduca. Agora são 8h07. A Ana está entrando. Vamos aguardar. Olá. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem, Cleide? Sim, agora eu te ouço, Ana. Te vejo e te Ah, ouço. Tudo bem? Boa noite. tudo bem, boa noite. Joia. Vamos começar, né? Mais um papo de carreira. E hoje o tema é mais que especial, né? Nosso tema Sim, hoje fala sobre as questões da saúde mental, né? Que são impactadas aí com o processo de transição de carreira, né? O olhar para esse ponto que é tão importante, né? Na concepção aí do sujeito. E já tem aqui a Gabriele conosco, né? Vou encaminhar aqui para algumas pessoas. Ah, você tem um cachorrinho aí, Ana? meu vizinho. É? É, e é do outro lado da rua, só que como a rua aqui é muito silenciosa, qualquer coisa que acontece a gente ouve. É. Mas não está atrapalhando, não. Inclusive, foi até bem pouquinho. Já parou. É engraçado, esse cachorro, ele só late de vez em quando. Eu É. esqueço que tem cachorro e tem hora que eu vejo latindo, eu penso, ó, tá passando cachorro na rua. Aí eu olho assim na janela e falo, ah, não, gente, é o cachorro do vizinho. Ô, Ana, vamos lá, né? Vamos entrar no nosso assunto. Sim, Nossos encontros, né? Só fazendo aqui uma introdução. Nossos encontros acontecem às quartas-feiras, tem acontecido às quartas-feiras, no período da noite, às 8h07, né? Falando aí mais corretamente, 20h07. A Ana e eu, a gente tem esse projeto onde a gente tem como objetivo compartilhar os nossos conhecimentos, nossas experiências, é, para assuntos relacionados a trabalho, profissão e carreira. O nosso foco com o papo de carreira é direcionado para a transição de carreira, né? Mas durante o nosso bate-papo aqui surgem vários exemplos, assuntos ligados também a trabalho e profissão, né, Ana? E sim. aí a gente teve no primeiro encontro é, um resumo geral, né, de como acontece o processo de transição de carreira. Depois nós falamos no segundo encontro sobre o autoconhecimento. O terceiro encontro a gente falou sobre desenvolvimento de competências. Na semana passada a gente falou sobre a construção do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, trazendo ali, né, exemplos e falas bem voltadas para a prática, né, da construção desse plano. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental, também relacionada ao processo de transição de carreira. E aí, Ana, você tem algum exemplo, alguma competência, alguma emoção que você gostaria ou que alguém tenha comentado com você? Está muito na moda, eu vou citar essa, mas até sugiro que a gente não fique muito nela, porque está muito na moda a questão da ansiedade, né? Tem um filmezinho aí, tá bem no momento, mas a gente pode falar disso também, obviamente, mas ir além disso. Você quer começar falando de algum ponto específico da saúde mental, né? Para a gente entrar na nossa pauta? Eu acho que essa questão da ansiedade, eu acho que tem várias coisas, né? Acho que sim, as pessoas de fato estão mais ansiosas agora, não só as pessoas que vão fazer uma transição de carreira, né? Porque eu acho que está muito ligado, pelo menos na minha visão, a uma necessidade de um imediatismo para as coisas acontecerem. E aí eu acho que lá naquele momento da pandemia, a gente ficou com muito medo de perder várias coisas.
E aí a gente teve acesso a muita coisa que antes a gente não tinha acesso, igual assim, né? Eu acho que antecipou muito essa virada para muitas coisas digitais. Então acho que as pessoas ficam com a sensação de estar com tudo na palma da mão. E aí quando tem algo que escapa dessa possibilidade de estar ali agora, na hora que a pessoa quer, ela sempre fala, ah, mas isso está me gerando muita ansiedade. E esquece que às vezes é o tempo normal da vida das coisas acontecerem, que não é o tempo necessariamente que ela quer, né? Porque tem um pouco a ver até com o que a gente vem falando até aqui. Às vezes a pessoa fala que quer muitas coisas, mas não se planeja para isso, não age, né? Em prol desses desejos acontecerem. Então, assim, é difícil, né? Uhum. Mas eu acho que as pessoas têm muito medo na transição de carreira, é uma coisa que me vem à mente, sabe? Assim, fala-se muito da resiliência também, mas eu fico pensando que essa palavra às vezes tem uma conotação um pouco negativa, e eu acho que as pessoas têm muito medo, assim, um sentimento que me vem à mente, porque nos atendimentos surge muito as pessoas falarem muito desse medo, assim, de mudar, que aí eu acho que tem um pouco a ver também com o motivo que eu falei que eu acho que as pessoas estão mais ansiosas, que é o medo do desconhecido. Eu tô aqui hoje nessa carreira que eu já conheço, ou nesse trabalho que já conheço. Então, às vezes, por mais que não esteja bom, que não esteja me agradando em muitas coisas, eu ainda estou ali numa certa zona de conforto, porque conheço as pessoas com quem trabalho, conheço aquelas atividades, sei o que é esperado de mim. E aí, quando vai mudar, né, ou para um novo emprego, numa empresa nova, ou para uma nova área dentro da mesma empresa, né, fazer essa mudança aí de área, vem esse medo, assim, medo de não atender a sua própria expectativa, medo de não atender a expectativa do outro, né, desse outro, principalmente desse outro que te contrata, né, seja a empresa, seja o chefe ali que te contratou. Então eu percebo as pessoas com muito medo e aí às vezes até pessoas que não relataram assim ansiedade, sabe? E aí eu vejo que elas de fato começam a ficar muito ansiosas por causa desses medos que elas vão criando assim coisas assim de criando mesmo umas fantasias das coisas que podem dar errado. Ô, Ana, agora é uma provocação, né? Você concorda com uma frase que roda assim, né? O senso comum de que ansiedade é excesso de futuro? Hum, talvez. Acho que pode ser, porque é isso, a pessoa fica sempre ansiosa com o que está por vir e às vezes esquece de aproveitar o que está acontecendo. E aí, seja aproveitar o momento do que está acontecendo, de aproveitar ali mesmo aquelas coisas, seja de aproveitar o tempo no sentido de, ah, tudo bem, eu quero fazer transição para uma área X ou eu quero mudar de emprego. Então, o que é que eu preciso fazer para de fato eu conseguir fazer isso? Então, eu acho que acaba esse foco muito grande no futuro acaba talvez deixando as pessoas realmente ansiosas e paralisando elas na ação, não conseguem agir, né? Às vezes não conseguem nem planejar. E aí tem aquelas que planejam, 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 e aí fica extremamente ansiosas quando vem lá, faz uns planejamentos enormes, né? Às vezes, quando a pessoa vai fazer o planejamento de curto, médio e longo prazo, de repente fica uma coisa que parece realmente muito grande. E aí ela também não consegue agir frente a isso, porque aí fica, ai, mas olha o tanto de coisa que tem que ser. Que aí essa, acho que pode ser entendido como essa coisa mesmo, né? Dessa ansiedade pelo futuro. Só que se a gente agir ou não, o tempo vai passar. E aí eu acho que são coisas que a gente já vem falando até aqui. E aí o autoconhecimento, por exemplo, de entender que você não construiu sua carreira até aqui, até agora, em um ano. Então, que às vezes ela não vai conseguir atingir tudo aquilo que ela quer, desenvolver todas aquelas habilidades que precisa em 6 meses, ou talvez nem um ano. Então, assim, entender mesmo essa questão do processo. Eu acho que tem muito a ver com esse excesso da ansiedade do futuro e dessa agilidade, que eu vejo que as pessoas querem tudo muito rápido. E não acho que é só a geração Z. Fala-se muito da geração Z em relação a isso.
E acho que sim, talvez seja mais marcante, né, nas pessoas dessa geração, mas não acho que seja só pessoas dessa geração, porque já atendi muitas pessoas que não são dessa geração, são da nossa geração, ou até de gerações passadas, e convivo com muitas pessoas também, assim, né, que não são da geração Z e que também são muito ansiosas, querendo as coisas muito para ontem, esquecendo que tem um tempo para as coisas acontecerem. Pois é, Ana, o que que eu percebo, né? Que existe uma confusão aí entre o que é uma característica marcante da geração Z e a ansiedade que a gente vê nos dias atuais, né? É, o que marca muito essa geração é aquela questão da ansiedade para o retorno, para o benefício, né? Essa é uma característica de pessoas assim que não quer uma coisa muito a médio e longo prazo no sentido de retorno, né? A gente vê muito, nós falamos de trabalho, né, de profissão, eles concorrem a vagas pensando no retorno para agora. Não quero pensar em plano de carreira que daqui 5 anos eu vou ter tal e tal coisa. Então, é muito relacionado a retorno imediato e não uma ansiedade qualquer, né? E aí, quando a gente fala de ansiedade e as pessoas falam assim, ah, não, mas você nem é da geração Z e tá com essa ansiedade ligada ao trabalho, né? É assim, gente, quem não ouve áudios de WhatsApp, né, 1.5, sabe, 2, né, Deus me livre. aumentando a velocidade, né? Quem não passa ali no feed, começa a ver um vídeo, se o áudio for, né, de 5 minutos, já era, podcast. Já virou, né? Tem gente que fala até assim. Então, às vezes a gente não percebe que essas características, né, elas já não são exclusivas de um grupo de pessoas ou de um determinado, de uma determinada geração. Essa ansiedade geral, né, que eu estou dizendo assim, tudo muito para ontem, independente se é para médio prazo ou se é para daqui a pouco. Tá geral e eu acho que é por causa, né, do advento da pandemia mesmo, né, que veio essa todo mundo foi para o digital mais rápido. Isso iria acontecer, na minha visão, de qualquer forma, né? Sim. Isso iria acontecer, mas com o advento da pandemia, isso foi acelerado. E nesse processo, as pessoas também entraram nessa via aí da pressa, né? Da ansiedade. Sim. Agora, pensando na saúde mental, Ana, e voltando lá para a questão da transição de carreira, né? Enquanto a gente estava, né, discutindo sobre esse tema, trazer esse tema hoje, eu estava pensando nas emoções que a pessoa passa antes de se decidir, né, quando ela está ali naquele momento de dúvida, de insatisfação, ela ainda não sabe se é uma transição ou se é uma mudança de empresa. E aí ela passa por algumas emoções. Quando ela tem a certeza, ela já fez toda a avaliação, já se analisou ali, pensando, olha, o que que eu quero e definiu, não, é uma transição de carreira. Ela vai passar por outras questões que envolvem a saúde mental, a execução do PDI, né? Se tiver ansiedade, não vai definir bem o PDI, mas não é só isso, né? Se não tiver um senso de realidade também, que a gente falou sobre trazer ações, colocar no PDI ações voltadas para a realidade. Não adianta a gente determinar um prazo ali, aí a gente já deu vários exemplos de competências que precisam ser desenvolvidas, mas que são mal definidos os prazos, e aí vai comprometer o plano de ação, o PDI, né? Então, nesse momento de execução do PDI, a pessoa está ali também envolvida com algumas emoções, e na hora que ela faz a transição, também vai ser acometida ali de emoções iguais ou diferentes. E eu acho que em todas essas etapas vai ter a questão da ansiedade, mas uma das coisas que a gente percebe, né, até no início da sua fala você trouxe, é aquele receio que a pessoa tem, às vezes, de compartilhar isso com alguém, dar o primeiro passo, sabe? Olha, estou insatisfeito, estou infeliz, ou cheguei no momento que eu quero dedicar ao que eu gosto, eu sempre quis fazer X coisa. E aí aquele momento inicial, ele pode gerar muita angústia, né? E aí eu queria falar um pouquinho de angústia, sabe? O que a angústia pode causar
na saúde mental da pessoa que está passando pelo processo de transição de carreira. Sim. Eu acho que é muito comum as pessoas ficarem inseguras também, né, Cleide? E essa insegurança atrapalha, porque eu não sei o que que alimenta o quê, mas aí a pessoa fica insegura e não consegue fazer as definições ali que ela precisa, por exemplo, no sentido de entender que tipo de mudança que ela quer fazer, se é de área, se é de emprego, e aí depois entender, aí a pessoa fica insegura, acha que não é bom em nada, aí começa a vir aquela questão da síndrome da impostora, aí começa a vir com a ansiedade, com a insegurança, aí começa a vir. Gente, estava na cabeça agora, o que que você falou? Você falou alguma Angústia. coisa importante. Aí fica extremamente angustiada. Por quê? Porque não consegue, às vezes, se decidir. Eu percebo que a insegurança também é algo que atrapalha muito, assim. Acho que a gente é um pouco difícil a gente construir essa segurança e acho que essa insegurança ela vai passar por todo o processo até lá no fim. Só que eu acho que quando ela tem um grau muito alto, assim, principalmente, né, no começo e ali no meio, eu acho que prejudica demais. Porque a gente sempre vai ficar com aquela segurança, aquele medinho, tipo assim, mas será que vai dar certo? Será que eu vou estar no caminho? Mas acho que tem um limite entre isso ser esse medo, assim, vamos dizer, normal, né, comum de dificuldade mesmo frente ao novo e dessa insegurança que trava a pessoa de sair do lugar. Sim, é. E às vezes tem decisões, né, que vão levar a pessoa a ter que ter um choque, né, passar por um choque de realidade, né? E ela esquiva de acessar aquilo ali, porque embora ela sabe que precisa, ela talvez, né, não está tão disposta assim. Vou clarear com um exemplo, tá? Uma pessoa que presta serviço. Outro dia eu estava acompanhando um vídeo e vi uma pessoa relatando que ela fazia docinhos, tá? Ela era confeiteira, então usava muito as mãos para modelar os docinhos. E nisso, né, já por causa dessa atividade, mas também em consequência de outras anteriores, ela teve algumas questões no punho, de adoecimento. Então, ela não ia poder continuar com essa atividade. E essa pessoa começou a se preparar para uma transição de carreira. Só que nessa transição, essa pessoa iria ser uma prestadora de serviço que mexe com as mãos, uma cabeleireira. Então, ela estava saindo de confeitaria para cabeleireira. Gente, a gente precisa, né, trazer isso para a realidade da pessoa. Olha, porque o que ela focou? Eu vou parar de trabalhar com produto e vou prestar serviço. Mas o serviço que ela ia prestar ia trazer até mais esforço com as Sim. mãos. E às vezes a pessoa não se atenta a isso. Qual que é o principal motivo da sua transição de carreira? Ela não estava infeliz na transição, na área de confeitaria. Ela estava feliz, ela estava realizada, mas por uma questão de saúde, que ela estava vendo ali um prognóstico que não seria bom. Então, ela não se atentou para isso, que a prestação de serviço, se for executado por ela, vai dar na mesma ou talvez pior. Gente, parece simples esse exemplo, mas ele é muito importante para a gente pensar, porque tem pessoas que pensam que a transição de carreira ela parte só de uma insatisfação. Essa não é uma realidade, né, Ana? Outra Sim. questão, a transição de carreira também tem que ser pensada assim, olha, quais são os benefícios? Quais são os ganhos? Os ganhos são imediatos? Os ganhos são secundários, né? Quais são os esforços que eu vou ter que empregar aqui? Quais características eu vou ter que desenvolver? Qual é o tempo para esse desenvolvimento? Eu tenho energia para isso? Às vezes eu tenho energia, eu tenho potencial, mas eu não tenho o A do chá, né? A atitude, não tenho o querer, não quero. Gente, não quero mexer nesse negócio. A gente deu muito exemplo do inglês, né? Não estou disposta a fazer um curso, fazer um intercâmbio. Gente, então não dá para desenvolver o inglês. E aí, às vezes, eu percebo que as pessoas não, algumas pessoas que passam pelo processo ou chegam para um processo de transição de carreira, não têm muita clareza de que vai precisar lidar com algumas questões que podem gerar desconforto,
E esse conforto pode estar relacionado à parte da saúde mental. Pode gerar uma angústia, ou pode a pessoa já estar angustiada e no processo, né, com a organização da informação, e isso fica melhor organizado e a pessoa, né, tem ali o alívio dessa angústia. O contrário, né, que foi o que eu disse primeiro, pode acontecer também, porque ela pode não ter enxergado coisas importantes para o processo, e aí, quando ela se depara com aquilo, ela pode ter uma certa angústia, Sim, né? e nesse caso, por exemplo, que você citou, né, da pessoa que fazia doces e aí estava feliz lá, mas ia ter que mudar por uma questão de saúde, pode até ser uma frustração, porque às vezes a pessoa demandou um tempo para pensar aí nessa nova coisa que ela ia fazer e falar, ah, vou fazer isso, também gosto. E aí pensou só na questão que era algo que ela gosta de fazer, que sim, também é importante gostar do que faz, só que não conseguiu perceber ali aquela limitação que ela tinha e que aí, de fato, é uma limitação que talvez não dê para ser trabalhada. É, não dê para ser trabalhada no sentido de, se ela continuar fazendo trabalhos que ela vai ter esforço com a mão, ela vai continuar tendo esse problema, assim, né? Então, E não e vai aí fazer isso, sentido ter mudado, né? Ter feito a transição. Não sim, faz sentido se o motivo único era a questão da saúde. é. E aí, às vezes, esse desconforto vai aumentando tão grande que aí vira uma frustração, e aí, às vezes, essa frustração até impede a pessoa de sair do lugar, que aí ela começa, ai, mas não tem saída, tudo que eu penso não dá certo. Mas não, pensou uma coisa, não é tudo que pensa, tudo que planeja que não dá certo. Foi uma coisa só, né? Verdade. Tem um outro exemplo também, né, de uma pessoa, nós também conversamos sobre esse caso na semana passada, no decorrer que a gente estava elaborando esse conteúdo, né, nós falamos e eu queria trazer ele aqui também, que é aquele caso da uma colega psicóloga, né, que era funcionária pública e aí queria fazer uma transição para trabalhar de forma autônoma, né? Então, como profissional liberal. Então, foi um processo que gerou também muita angústia para essa colega, porque ela tinha estabilidade, né? Por questões, a sociedade valoriza muito, ela não via a estabilidade naquele momento de vida dela, já não tinha a importância que tinha quando ela fez o concurso, né? Então, ela estava muito tendenciosa a fazer essa transição, acabou fazendo, teve um bom desfecho, está super realizada hoje, mas ela teve esses impactos ali na saúde mental que geraram angústia, que geraram muita ansiedade, né? Noite de sono perdida, o medo de estar tomando uma decisão errada e arrepender depois, né, Ana? Sim. Então, assim, são muitas questões que afetam a saúde mental da pessoa quando ela entra no processo de transição. Agora, isso gente, assim, é certo que vai passar por isso? Não. Não, né, Ana? Quanto melhor se programa, se planeja, menos impacto vai ter na saúde mental, né? Sim. Menos impacto negativo, né? E às vezes tem pessoas que querem mudar por alguma questão assim que está muito insatisfeito no trabalho. E aí, às vezes aquela insatisfação está sendo tão ruim para a pessoa que mesmo pensar nessas questões da transição que tiram aí um pouco desse lugar confortável, ela ainda consegue ver isso como positivo, porque ela fala assim, não, é para eu construir meu futuro. Então, assim, ela consegue ver até esse acalento, assim mesmo, né? Nessa expectativa desse planejamento, de que se ela cumprir vai dar certo. Porque às vezes tem pessoas que procuram que estão muito adoecidas também, né? Inclusive, quando a pessoa, dependendo do grau de adoecimento, a gente nem faz esse processo de transição no primeiro momento, orienta a procurar um processo de psicoterapia, para ela primeiro resolver essas questões mesmo da saúde mental, né? E aí até dependendo, é algo que às vezes afeta até na saúde física, para depois ela dar conta de lidar com isso, porque a gente sabe que é um processo que mobiliza as pessoas. Às vezes as pessoas falam, ah, mas é simples, assim, é como se fosse mais simples fazer, enfim, trabalhar a transição de carreira do que fazer uma psicoterapia. E aí não necessariamente, assim, né? Porque às vezes essa questão do trabalho mobiliza tanto as pessoas, sobretudo porque o trabalho é muito valorizado na nossa sociedade, né? Que às vezes é algo que causa muito sofrimento, assim. Sim. Ô, Ana, já me perguntaram, né? Mas eu vou trazer como uma pergunta para você.
sobre... A pergunta era o seguinte, olha, a transição, ela pode acontecer sem eu sair da empresa? É, olha o raciocínio. É uma transição porque eu estou fazendo, subindo dentro da empresa, por exemplo, né? Nós fizemos, já trouxemos aqui exemplos de cargo de assistente, analista, né? E aí, uma vez que eu mudo a direção para gestão, eu estou fazendo um outro movimento na minha carreira, saindo da horizontal e indo para vertical, e essa não seria uma transição de carreira? Aí eu vou deixar para você responder. Ah, eu acho que é sim uma transição. Eu acho que não necessariamente a pessoa precisa mudar de empresa para fazer uma transição. Eu entendo transição como todas essas mudanças que a gente vai fazendo. É claro, gente, que, por exemplo, você pode ocupar o mesmo cargo dentro da empresa e suas atividades ali, o grosso do dia a dia ir mudando. Eu não estou falando disso, mas eu falo assim, você está lá numa empresa. Exemplo, a Cleide. A Cleide, ela era analista em dado momento, mas ela imaginou, bom, eu quero alcançar o cargo de gestão. Então, para eu chegar a uma gerência, o que eu tenho que fazer? No caso da empresa que ela trabalha, ela primeiro tinha que ser uma supervisora ou coordenadora, algo nesse sentido. Ela já não ia sair de analista para gerente. Então, ela fez todo um planejamento, pensou nas competências que ela precisava desenvolver para que ela conseguisse, no momento que tivesse ali uma oportunidade, ela o quê? Ela conseguisse um cargo de coordenadora. E aí, talvez, se não fosse na empresa que ela estava, em outra empresa. E aí, para ela foi bom, porque o desejo dela era o mesmo da empresa. Ela queria um cargo, né, de gerência, e aí ela conseguiu ir caminhando degrau a degrau, porque estava alinhado o que a Cleide queria e o que a empresa queria. Pode ser que não estivesse alinhado, e aí ela teria que tomar uma decisão. Ou ela continuaria na mesma empresa, por quaisquer motivos que sejam, ou ela iria nesse plano que ela queria de alcançar uma gerência e ir para uma outra empresa. Então, isso vai depender muito caso a caso. E aí, o que eu falo que é importante? A gente comunicar para a empresa, porque eu conheço pessoas que às vezes se arrependeram depois de sair onde estava, porque queria mudar de área, achou que não era possível, e aí assim, tempos depois um colega mudou completamente de área na empresa e falou, mas eu saí por causa disso. Aí a pessoa que trabalhava com ela falou assim, mas você saiu porque você queria trabalhar em outra área, tipo, ninguém sabia que você queria fazer isso, assim. Não Então, fala para ninguém, gente, né? a gente que é do RH, a gente não vai ficar querendo tirar as pessoas dos lugares que elas estão se a gente acha que está tudo bem para todo mundo. A pessoa está atendendo a necessidade da empresa. A gente sente que a necessidade da pessoa está sendo atendida, porque ela não fala. Se ela não fala, não tem como a empresa, né, saber. Então, tem que comunicar. É isso aí. Agora, Ana, nessa mesma linha aí, né, do exemplo, vamos pensar que a pessoa está nesse nível de especialista e aí tem a intenção de fazer essa transição para a linha vertical e assumir uma posição de liderança. É, você imediatamente consegue identificar ou pensar em 3 competências básicas que essa pessoa precisaria ter para fazer esse movimento, né, sair do horizontal e para iniciar um vertical? Eu acho que aí vai depender de cada pessoa, mas acho que basicamente ela tem que trabalhar muito a questão da comunicação, essa questão de, eu vou falar relacionamento interpessoal, mas eu não sei se é isso, mas é porque ela é uma pessoa geralmente que está num cargo de liderança, ela vai ter que sempre estar ali fazendo a ponte entre várias pessoas, entre, por exemplo, às vezes a gerência do departamento dela e as pessoas que estão, né, subordinadas a ela, e às vezes até, dependendo do setor, com alguém externo à empresa, por exemplo, quando a gente pensa no setor de logística, por exemplo, você tem que fazer toda essa articulação entre a sua empresa, e aí a sua empresa vai envolver as pessoas que estão subordinadas a você, a outras áreas que também estão ligadas, às vezes, à sua e que você depende, e ao público externo. E aí isso requer muita comunicação, muita essa questão de ter essa abertura para o relacionamento, porque às vezes não necessariamente uma pessoa que tem uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, é uma pessoa que gosta de estar sempre se relacionando com muitas pessoas, estar sempre se comunicando. E aí isso é uma questão fundamental, porque a pessoa vai ter que se comunicar. Então, assim, não é só porque eu me comunico bem, não significa que eu gosto de estar sempre comunicando com as pessoas. Então, se você é um líder, eu não vejo como você não fazer isso.
E aí isso é importante pensar, por quê? Porque senão a pessoa às vezes adoece. Porque tem gente que assim, realmente não gosta, gente. Tem gente que gosta de trabalhar mais sozinho, que acha difícil trabalhar com outras pessoas. Então, assim, se você é uma pessoa que acha às vezes difícil demais trabalhar com outras pessoas, talvez um cargo de liderança não seja para você. Aí você tem que pensar o que é mais fácil. Se é passar por cima dessa dificuldade, que não vai ser algo que vai te gerar sofrimento, e aí quando eu falo mais fácil, é nesse sentido, assim, de que não vai te gerar sofrimento, ou o que vai te gerar menos sofrimento. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque depois a gente vê muitas pessoas adoecidas porque estão fazendo atividades que não gostam, e às vezes quando para algumas pessoas que olham de fora, falam assim, não, mas para mim já era muito claro que fulano não ia adaptar o cargo, não gosta de conviver muito com as pessoas, não tem isso, e aí como é que vai ocupar um cargo de liderança? Então, a gente pode pensar aí nessa questão da comunicação, não só falada, né, mas ela fluida em vários sentidos. A questão também de gostar de pessoas, né? Não tem como fazer uma carreira na vertical se a pessoa não tiver disposição para se relacionar. Mas não é um relacionamento à distância, ele é direto, né? E com uma diversidade bem variada, né, Ana? De gerações, de cultura, de religião, então, assim, de temperamento. Tudo isso tem que ser pensado quando a pessoa, né, busca essa transição, passando da horizontal para vertical, saindo de especialista para, né, o cargo de gestão. Nossa, nem meu pensamento, Cisclei. O Sid está falando de gestão do tempo, né? Pois para É, gerir as suas atividades e dos subordinados. Sim, é muito sério, né? Quando você responde por atividades de outras pessoas, não só da sua. Então, tudo isso tem que ser pensado. Agora, Ana, ótimo. A gente já falou aí, né, de algumas competências básicas necessárias nesse processo de transição de carreira, saindo da horizontal para vertical. Cheguei lá no cargo, no primeiro nível, estou na supervisão. E aí assumi o cargo. Estou começando a viver na prática tudo aquilo que estava no meu planejamento ali, alcancei. E aí, Ana, a pessoa começa a fazer entregas e ter retorno da liderança imediata de que não era exatamente aquilo, sabe? Ela alcançou o lugar que ela queria, mas ela começa a perceber questões tipo de desalinhamento, sabe? Nossa, nunca pensei que eu tinha que ter essa visão. Só depois, nunca pensei que eu tinha que ver de uma forma mais neutra empresa e empregado. Porque ora a gente, né, quando está no cargo de liderança, ora você é empresa, ora você é empregado. Então, o posicionamento ele é mais neutro e às vezes a pessoa não se atém a isso, né? Outra coisa, olhar de fora. O gestor ele tem que ter uma visão mais panorâmica das situações, dos processos, né? De preferência estar um passo à frente, antecipar possibilidades de problemas para que ele tenha já em mente, no radar ali, possibilidade de solução. Então, não é só um executor bom da atividade técnica, né? E, igual a gente já disse aqui também, em alguns casos, a pessoa nem é o técnico, nem sabe exatamente daquela técnica, mas ele é um ótimo gestor. Então, quando a pessoa faz essa transição, ela também vai passar por algumas questões que envolvem a saúde mental, né? Ela vai querer fazer sim. entrega de resultado, ela vai querer atender expectativa. Isso tudo afeta a saúde mental dessa pessoa, né? Eu acho que uma outra característica também que precisa ter, e aí que afeta também bastante a saúde mental, é que precisa ser uma pessoa mediadora, por causa disso que você acabou de falar. Ela vai estar ali o tempo todo mediando os interesses da empresa e dos funcionários. Ela vai, às vezes, mediar conflito entre as pessoas, né? Pode ser entre os subordinados ou não, pode ser entre os subordinados e a empresa. E aí isso é algo que requer muita energia e essa capacidade de mediação. E que dependendo de como que as pessoas lidam com isso, é algo que pode também causar muito sofrimento, porque aí junta essa questão de querer cumprir as metas, ter a expectativa alta em relação a isso, né? Assim, joga a meta lá para cima. E aí
já fica se pressionando por causa disso. E aí, quando se vê nesse papel o tempo todo, tem que estar comunicando, tem que estar relacionando com as pessoas, tem que estar mediando ainda esses conflitos, porque não é só relacionar e só comunicar. E aí, às vezes, eu vejo que é algo que pega muito, assim, que aí as pessoas começam realmente a ficar estafadas, às vezes até com burnout. Inclusive, as pessoas têm uma ideia muito errada de burnout, que é assim, ai, só a pessoa que está muito insatisfeita e não gosta do que ela faz vai ter um burnout. Não, tem muitas pessoas que gostam muito do que faz e que tem um burnout, exatamente porque gosta muito, sempre está ali muito disponível, querendo atingir todas as metas, querendo dar conta de tudo e às vezes a conta chega, né, em forma de adoecimento. Sim, é. E também nem tudo é burnout, né, Ana? Às vezes a pessoa confunde também, tá com uma carga de serviço alta, mas também está passando por outras questões na vida. Então, não é um processo simples de ser identificado, né? Sim. E aí a importância de comunicar, porque, por exemplo, quando a gente está com uma carga de serviço alta, né? Eu acho que a tendência da maior parte das pessoas que eu conheço é primeiro tentar dar conta do trabalho. E aí depois comunicar. Tudo bem, tentar dar conta do trabalho. Só que a gente precisa se conhecer muito para entender até quanto esse dar conta está saudável. Realmente você está trabalhando um pouco mais ali, mas, tipo assim, de certa forma tá tranquilo, você tá dando conta de lidar com aquilo e lidar com as outras coisas da sua vida, ou até quando aquilo já extrapolou um limite, você tá ali querendo dar conta, querendo dar conta. Quando, na verdade, você tinha que comunicar, sei lá, com o seu gestor ou com a sua equipe, né? Se você é um líder, às vezes você está ali assumindo responsabilidades que são da equipe, não são suas, assim, na questão de atribuição de funções, e aí você não comunica, às vezes, com as pessoas, gente, olha, eu não estou dando conta, acabou que eu assumi essa função X de fazer isso em tal momento, mas agora eu estou sobrecarregada. Como que a gente pode organizar para, né, fazer isso? Ou então dizer para o seu diretor, olha, eu assumi isso, mas eu vejo que a minha equipe não dá conta de assumir e a gente precisa ou de mais gente na equipe, ou de alguém que assuma isso, ou que a gente reveja prazos. Então, eu vejo que essa parte de comunicar os nossos limites é bem importante também, para não chegar nesses adoecimentos e até mesmo para evitar um pouco esses sentimentos, essas sensações que a gente falou, que isso apareça de uma forma que seja adoecedora. Sim. Agora, Ana, enquanto a pessoa está no processo de transição, e se ela está fazendo isso de forma acompanhada, né, por um profissional, ela tem esse profissional para compartilhar essas informações, né, esses sentimentos. Não é só um psicólogo que tem condição de ser, né, um profissional de transição de carreira, de orientação, mas ela pode dizer disso e ter ali a orientação de procurar ajuda. Ou dentro do próprio processo de transição, as ideias, as informações ficarem melhor organizadas e diminuir essa angústia, aliviar ali as questões de saúde mental. Mas quando a pessoa já fez a transição, já está ali naquele processo do novo cargo, da nova empresa, da nova profissão, e ela não tem mais aquele profissional acompanhando ela. E ela está passando por questões de impactos na saúde mental. O que a gente pode deixar aqui de sugestão para a pessoa, né? Buscar cuidados, né? Ter como alerta. Às vezes, tem gente que nem percebe quando a coisa está começando, sabe, Ana? Sim. Ela fica tanto nesse negócio que você falou, do querer dar conta, que nem ela mesma olha e fala, puxa vida, né? Isso aqui já está acima de um limite básico, normal, né? Mas vamos pensar que essa pessoa, do exemplo que eu estou colocando, ela identificou isso e aí ela faz o quê com isso? Eu acho que Desacelera, basicamente dá um passo atrás, né? tem várias coisas que ela pode fazer. Mas eu acho que, por exemplo, ter uma rede de apoio é fundamental. E aí a rede de apoio pode ser outros colegas seus, sei lá, que estão no mesmo nível hierárquico, ou pessoas com quem você gosta de trocar para você ter essa conversa, colegas de profissão, igual nós somos, né, Cleide? A gente não trabalha na mesma instituição, mas ao longo desses anos a gente vira e mexe, sempre vem trocando algumas coisas. E aí é legal, porque às vezes, principalmente a pessoa que está ali mais no seu dia a dia, às vezes ela te sinaliza, fala, olha, talvez é isso, o que você acha? E aí eu acho que, para além disso, eu acho que
tem que ter vida fora do trabalho. E aí, o que que você vai fazer fora que vai te dar uma satisfação também, que não vai ser só trabalho? Cada um vai decidir. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer atividade física e eu sou muito defensora de que todos façam atividades físicas, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente, sabe, libera energia em outro lugar. Eu acho que a sensação que eu tenho é que dá uma acalmada na mente, assim, com essa liberação de energia. E às vezes até ali no momento, dependendo da atividade física que você faz, por exemplo, eu tinha muito hábito de correr ouvindo música. Aí uma vez uma amiga me falou, e aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, cara, eu vou tentar correr agora sem ouvir música, só para eu ir pensando no que surgir, assim. E aí tem sido muito legal essa coisa de correr sem estar ouvindo nada, sem estar focado ali na corrida, que aí às vezes várias coisas vêm surgindo, aí penso já de outra forma, vou tendo ideias ali, e às vezes não penso em nada, fico só aproveitando a paisagem, que tá super bonita aquele dia, vendo, hoje tá mais frio do que ontem, e eu acho que isso já vai também, assim, te esvaziando de coisas ruins e te enchendo de coisas boas, assim, sabe? Eu acho que é importante ter algo que é seu. Tem gente que gosta de colorir, por exemplo, de desenhar. Eu acho que é importante ter outros momentos também. Mas acho que é legal ter a rede de apoio, porque são coisas todas que ajudam, mas são coisas diferentes. Terapia é uma coisa que ajuda muito, né? Para a pessoa ir ali, enfim, repensando mesmo. Cada momento ela vai ter uma meta, uma coisa que ela quer melhorar ou quer entender, né? Então eu acho que esse tipo de coisa ajuda. Sim, sem dúvida. Ana, será que tem alguém querendo participar aqui com a gente? O que você acha? Sid Clay, você não estava aqui com a gente semana passada. Semana passada, eu esqueci o nome das meninas que estavam aqui. Tinha a Daisy e acho que era a Jéssica, se não me engano. Estavam aqui, mas elas não participaram com a gente mais no chat. Você gostaria de participar com a gente? Quer colocar alguma coisa? Sid Clay está aqui com a gente desde o começo, gente. Sempre também nos fazendo pensar, nos trazendo pontos importantes. Deixa eu ver aqui. Diogo também está aqui com a gente. A Rosane colocou que inteligência emocional corporativa é importante. Sim, né, Rosane? É isso que você falou, é bem legal, porque essa questão da inteligência emocional, eu acho que ela vai nos permitir também separar, né, um pouco as nossas emoções, às vezes ali parar e pensar antes de reagir, né, frente às situações que aparecem. Olá! Olá! É o Sid Olá! Clay? É o Sid Clay! Tudo bem? Tudo bem? Que bom que você está participando com a gente mais uma vez. Ei, Sid Pois é, Clay, boa noite. e agora no vídeo, né? Boa noite. Mas você estava falando, Ana, pode concluir? Não, concluí. Quero ouvir de você agora. O que você tem achado até aqui? Pois é, e assim, aí, né, para quem não me conhece, eu sou psicólogo também, sou atuante, né, no RH, departamento pessoal, já há alguns anos, até antes da psicologia, inclusive. E por uma sincronicidade, né, da vida, antes aqui da live eu estava em terapia, né? O tema hoje é saúde mental. Então, e foi uma sessão assim daquela, sabe? Que você falou, opa, valeu a pena o investimento, assim. Então, aí eu consegui pegar um pouco mais do meio para cá, né? Mas falando de saúde mental e trabalho, e isso que vocês estavam falando é muito importante da gente pensar, né? As pessoas costumam separar a saúde, né? Saúde mental, da física, da financeira. Só que está tudo interligado, né? É tudo da pessoa, do ser humano. Então não tem como você trabalhar só saúde mental e não cuidar da saúde física. E, inclusive, você estava falando de desenhar. Aqui, ó, tem os quadros que eu mesmo fotografei. Eu revelei ampliado. E aqui, ó, tem um negócio que eu estou retomando, que é pintar. Eram 3, não sei se dá para ver. Acho que eu posso chegar mais perto, né?
Então, são 3 quadros que eu pintei, uma pintura meio abstrata, assim, um caiu, né, que a cola não deu. Então, isso fez muito bem, assim, sabe? Muito nesse aspecto de uma rotina muito maçante de trabalho. Eu sou gestor, né, eu sou coordenador de RH e DP, então tenho comigo 12 pessoas, né? E aí eu senti a necessidade de trazer outras atividades para o dia a dia, sabe? Então, a questão da pintura, tô escrevendo também algumas coisas que eu gosto muito de escrever, faço atividade física, né? Atividade funcional. Então, acho que é muito importante isso que vocês estão trazendo, sabe? E acompanhar vocês aí, acho que deve ter dado um mês, mais ou menos, não sei, né? Desde o dia 12 de junho. Então foi muito bom, é importante. Algumas coisas bateram muito assim, opa, parece que isso é para mim, né? Estou vivendo isso. Então tem que olhar mais para isso, sabe? E parabenizar, né, as duas aí pelo trabalho, acho que é bem significativo. Eu acredito que muita gente que está aqui, né, algumas pessoas que estão aqui, devem ter tido alguns insights assim também, né, que ajudaram positivamente. É isso. Ah, que Que ótimo, bom. Sid Clay. Fico feliz que nós podemos contribuir um pouco aí, né, com o seu processo. E acho que é muito isso que você falou. Eu fiquei pensando nessa questão da gente fazer outras coisas além do trabalho, né? Que tem gente que fala assim, ai, só adoece quem não gosta do trabalho. Não, às vezes quem gosta também adoece. Eu brinco que nesse ponto o adoecimento é democrático, porque é isso. A pessoa que não gosta adoece porque não gosta. A pessoa que Aham. gosta adoece porque às vezes trabalha demais, né, e fala, ai, não, nunca tem tempo para fazer outras coisas na vida, assim, esquecendo que é isso, assim, independente da configuração que a pessoa vive, né, assim, familiar, se é uma pessoa que mora sozinha, mora com os pais, é casado, tem filho, não tem, gente, você tem outras coisas da vida, você vai ter saúde do mesmo jeito, você vai ter relações sociais do mesmo jeito, tem gente que mais, tem gente que menos. Então, assim, como que você está cuidando, né, dessas outras áreas? Até mesmo para, às vezes, ter esse suporte, igual a gente falou, né? As pessoas, né, que convivem com a gente, às vezes elas nos dão esse toque, tipo, oh, você não acha que você está trabalhando demais, ou então que você está fazendo isso demais? Não, eu tô te achando muito reativo. Aí você já pensa, nossa, será que estou reativo? O que está acontecendo? E aí começa ali esse processo de se analisar, né? Então, eu acho que é importante fazer essas outras coisas, porque a vida não é só trabalho. É. É E verdade. o trabalho, ele é muito determinante em várias áreas, né, da nossa vida. A gente se organiza muito com o nosso trabalho, né? A nossa forma de falar, de andar, as pessoas com quem a gente se relaciona, muitos dos nossos gostos têm a ver muito com o nosso trabalho. Mas ele não é a nossa vida toda, nem a metade dela, né? Ele é parte da nossa vida. Mas muitas vezes a gente coloca ele no centro, né, do nosso dia, da nossa vida, esquecendo que outras áreas da vida são tão importantes, né, quanto o trabalho. Então, assim, e é algo que eu preciso dizer até para mim também, sabe? É algo que eu sempre tenho que trazer para minha consciência, para o meu presente, para desacelerar, porque eu faço parte daquele grupo de que gosta do que faz, e aí mergulho de cabeça, né? Em várias formas de atuar com a psicologia. Então, é um recado, né? E eu até costumo dizer, trabalho é parte da nossa vida, não é a nossa vida toda. Embora ele impacta e tenha uma influência imensa nas outras áreas, mas ele não é a nossa vida toda, né? Sim, até a própria forma como o nosso trabalho é configurado, né? Igual, por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem uma carga horária de trabalho muito alta, né? Assim, se a gente for parar para pensar, a maior parte das pessoas ocupam pelo menos 9 horas por dia. Estou considerando da hora que a pessoa chega para começar a trabalhar até a hora que ela vai embora. Não estou nem considerando deslocamento. Essa a maioria das pessoas ficam umas 9 horas por dia trabalhando, num dia de 24 horas. Então, assim, é mais de um terço do seu dia que você dedica ao trabalho. É. Então, assim, né? E aí é isso, o trabalho que organiza tudo, o trabalho que organiza a hora que você pode ou não ir na academia, a hora que você tem tempo ou não para pintar. Então, se a gente não toma cuidado, isso toma uma proporção muito maior do que já é.
Exatamente. Muito bom, gente. Nós estamos aproximando do fim. Sid Clay, você tem algum exemplo para contar para a gente sobre transição de carreira? Conhece alguém que já passou pelo processo, ou você mesmo? Você possa ilustrar aí com algumas questões que nós já trouxemos, né? Porém, através de um exemplo? Olha, eu posso dizer que eu fui um exemplo de transição de carreira, mas sem saber que eu estava fazendo transição, né? Eu sou do interior, vou contar bem rápido, tá, gente? Que eu já entrei falando de quadro, pintura, enfim. Eu sou do interior, vim para BH em 2010, então tem 14 anos. Eu comecei a trabalhar na área do comércio, num supermercado. E aí, quando eu comecei a conhecer a estrutura do supermercado, eu trabalhava no caixa, e aí as pessoas me falaram de outras possibilidades, né? Tinha o pessoal que ficava na frente de caixa, que são aqueles que cancelam, acendeu a luzinha. Eu falei, opa, que negócio interessante. E aí eu fui trabalhando, né, as competências que eu entendia de forma, né, foi bem intuitivo mesmo. Consegui ir para esse cargo. Depois eu fui para a tesouraria e aí depois eu fui para o departamento pessoal, que foi onde começou a minha jornada, mas eu precisei primeiro saber da possibilidade, enxergar o que eu precisava trabalhar, sem saber que eu estava fazendo a transição, e aí começou a minha trajetória. E de lá para cá, eu comecei no operacional, depois eu fui para a parte de análise, né? Mas a minha gestora, né, ela me fazia pensar que, olha, para você ser um analista, você tem que entregar análise, você precisa ter, né, essa visão um pouco mais ampliada das coisas. E aí eu comecei, opa, então a competência de análise, né, de ser um profissional mais analítico é importante. E aí eu fui até chegar na gestão, né? Hoje eu sou coordenador. Tem vezes que dá vontade de ser analista de novo, né? Cuidar só do seu, né? Enfim, mas, né, com grandes conquistas vem grandes responsabilidades. Mas que eu gosto muito, né? Hoje eu tenho 12 pessoas na minha gestão, que eu fico muito feliz de poder contribuir também, sabe? Para esse caminho que eu percorri. E eu tive boas profissionais, né? Por incrível que pareça, todas mulheres, assim, que me ajudaram, que me impulsionaram, sabe? Então, acho que eu sou um exemplo, né? E foi de forma bem intuitiva, né? Me agarrei ali naquelas mentoras, a Cleo, a Cleide também, né? A gente tem aí uma relação de um bom tempo, então acho que a minha história é um pouquinho, né? Do exemplo. Não sei se valeu, né? Valeu demais, porque você contou aí, ó, a transição quando a pessoa muda de área, né, Ana? E também a transição quando ela muda a direção, Sim. né? Quando você sai ali do horizontal e vai para a vertical, para o cargo de gestão. Foi bem legal, viu? Obrigada. Obrigado. Imagina. Parabéns, Sid Clay, aí pela sua jornada. Tenho certeza que você ainda vai alcançar muito mais coisas. Não sei exatamente qual que é a mudança que você quer, ou se você quer alguma mudança, porque também tá bom. Tem horas que a gente quer ficar ali um pouco paradinho, onde a gente está, né, Sim, aproveitando, mas sempre a gente caça alguma coisa para fazer. É difícil, ainda mais quem está em cargos de liderança, nem que seja desenvolver mais uma competência, né? sim, sim. Obrigado. Parece que os psicólogos são inquietos, né, gente? Estou tendenciosa a pensar isso, viu? Gente, então, mais alguém quer colocar aí algum comentário? Eu não estou acompanhando os comentários. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Não, no momento Tem um não. coraçãozinho azul da Rosane. É, tem um coraçãozinho azul. Tem palminhas. Então, gente, o Sid Clay na sua equipe, ou Ana, com colegas lá, né, do seu trabalho, vocês têm hoje, na atualidade, algum colega ou alguém muito próximo que esteja passando por este momento das angústias iniciais, né, sobre a possibilidade de mudança de carreira? Sim. Você riu aí por quê, Ana? Porque eu acho que eu sou do serviço público também, gente, para quem não sabe, né? Eu trabalho na UFMG. E eu acho que a gente fica um pouco inquieto, e aí quando você falou lá daquele primeiro caso, né, de uma pessoa que você
atendeu, que fez essa transição, né, do serviço público para o empreendedorismo, que aí foi assim um grande passo, né? Não é nem que a pessoa foi de serviço público para um CLT. Eu tenho algumas colegas que também ficam bastante inquietas, pensando assim no que fazer, tentando traçar o melhor caminho. Eu tenho colegas que estão estudando para outros concursos, que isso é muito comum, né? Quem é do serviço público, às vezes, querer passar num outro concurso melhor ou mais perto de onde está a família, e as motivações são várias, né? Tem gente que quer continuar lá também, mas quer fazer mudança, às vezes, de lugar para poder ter uma jornada mais reduzida, para passar mais tempo com a família, ou se dedicar a outras coisas. Tem vários contextos. Mas lá eu acho que tem uma coisa também muito interessante, que assim, a gente tem possibilidade de fazer muitas mudanças internas, sabe? Os cargos técnicos na universidade, eles permitem muito isso, assim, você mudar de setor, lógico, né? Tem que ter algo ali naquele setor compatível com o cargo que você ocupa. Mas que eu acho que é um fator bem positivo, sabe? Porque como a gente passa muitos anos, a tendência é que as pessoas passem muitos anos no serviço público, né? Então, às vezes, tem gente que não dá conta de ficar muitos anos no mesmo lugar. Tem gente que já gosta, que já se encontra no primeiro lugar que foi e fica muitos anos. Eu tive uma colega no meu inicinho lá de faculdade, que agora ela já se aposentou, que ela trabalhou no mesmo lugar, não na mesma função, mas na mesma unidade todos os anos, e assim, super feliz. E oscilou ali entre 2 ou 3 funções e super realizada. E aposentou lá. E aposentou lá. E agora também está super feliz aposentada, fazendo outras coisas, aproveitando para viajar. No caso, ela teve netos, né? Então, também aproveitando para ficar com os netos, estar mais próxima da família, aproveitando para desenvolver outras habilidades, começou a pintar. Então, assim, cada um vai seguir um caminho. Eu acho que isso que é legal, né? Assim, É sim. Um case de sucesso, né? sim. E Sid Clay, você conhece alguém? Tem alguém aí próximo de você? Conheço. Eu tenho um amigo que é bem próximo, que ele tá muito, assim, ele trabalha, né, em área comercial e tal, ele gosta do que faz, mas ele não se sente completo, assim. E aí a estratégia dele é fazer um novo curso, né? E aí ele está em dúvida, por incrível que pareça, entre psicologia e direito, né? E aí ele me pediu, né, algumas dicas, pediu para eu contar um pouquinho da minha experiência, né, enquanto psicólogo, quais as possibilidades e tal. E ele tem vários fatores bem positivos, assim, né? Hoje ainda mora com os pais, então eu, né, quando eu fiz a graduação em psicologia, eu morava sozinho, então eu não tive muita possibilidade de fazer estágios remunerados, né? Embora eu tenha sido convidado, né? E eu fiquei muito feliz, satisfeito. Eu fiz um estágio obrigatório e fui convidado, mas eu não podia. E eu falei com ele que isso, para ele, é bem favorável, que ele vai poder experimentar, né? Os campos, as áreas e tal. Então, ele está nesse processo. Inclusive, eu até falei de vocês, né? Olha, tem 2 profissionais que trabalham com orientação, né? Percebo também algumas coisas que têm mais relação com questões emocionais, que ele precisa trabalhar para ver se é isso de fato, né? Se não é só uma frustração, ou se ele, as expectativas que ele tem dentro né, da trajetória que ele escolheu, elas não estão impactando, sabe? Então, tem essa pessoa, sim, ele tá meio embrionário ainda, sabe? Mas ele já tá nesse incômodo, assim, sabe? De movimentar e buscar. O fato é que ele começa, né, esse novo curso agora, no meio do ano. E aí eu falei com ele, ó, pensa bem que pode ser um investimento alto para uma inquietude de uma outra ordem, né? E aí eu vou dando esse apoio e essa força, né, na medida que eu vou conseguindo. Mas tem essa pessoa. Ele já está executando, né, algumas Sim, ações, talvez sem ter elaborado um plano de ação, né? Sem ter um exatamente. PDI ali desenhado, né, com tudo projetado. E aí a gente esbarra nesse exemplo aí, Sid Clay, numa questão que nós falamos em uma das nossas lives. A importância de ter o objetivo bem definido, sabe? Uhum. Né? Para a pessoa não entrar num processo e depois, no meio dele, descobrir que não era aquilo que ela queria. Não tem problema se isso acontecer, mas isso vai demandar mais tempo dela, mais energia e muitas vezes mais custo também, Sim. né?
sim. Quando a gente fala de entrar numa faculdade, a gente sabe que é um custo alto, né? Assim, de É, tudo. Financeiro, mesmo que seja uma universidade pública, gente. Você precisa comer, você precisa comprar livros, você precisa pegar transporte. Então, assim, custo financeiro, custo de tempo e de energia. E aí, se a gente pensa no tempo e na energia da pessoa, ou seja, menos tempo para ela pensar nessas coisas que talvez ela deveria estar pensando antes necessariamente de executar a mudança, né? Seja ou mudar do emprego, porque também mudar para um emprego novo requer muita energia, porque é aquela fase de adaptação. Você está adaptando aos colegas, está adaptando à empresa, às vezes está adaptando à atividade, né? Então, fica às vezes muita coisa ao mesmo tempo. é Sim, isso aí. exatamente. Gente, então vamos aproximando agora de fato do fim, né? Agradecemos ao Cid Clay que participou aqui conosco, né, Ana? Muito Sim, bom. muito. Muito obrigada pela sua disponibilidade de dividir aí, né, suas informações conosco. E a gente precisa dar alguns recados, né, Ana, sobre o Sim, futuro do nosso papo de carreira. é verdade. Hoje a gente encerra, né, esse ciclo das primeiras lives que nós fizemos. Mas a gente pretende continuar, a gente ainda não sabe a data exata que a gente vai retomar, a gente tem pensado em alguns formatos para trazer para vocês, mas a gente gostaria também que vocês deixassem, ou como comentário nas lives, ou mandasse para a gente, né, lá na DM por mensagem, alguns temas ou sugestões de lives que vocês queiram. E aí também vai ser uma forma da gente aproveitar melhor, né, o interesse de vocês, porque às vezes algo que eu e Cleide julgamos que seja importante, relevante, talvez seja a menor necessidade de vocês naquele momento. Assim. E tem também a pessoa que vai fazer, né, um atendimento conosco. A gente vai fazer o contato, né? Nós vamos aguardar aí alguns dias, deixar essa live salva, porque algumas pessoas assistem no gravado, né? E aí, depois disso, a gente faz o contato com a pessoa que vai receber o atendimento. Tá bom? Mas nós vamos programar tudo certinho. Então, gente, papo de carreira continua, só não continua semanal, né? Então, nosso intervalo agora vai ser maior e a gente vem com novidades, né? Novas propostas, de preferência mais alinhado, né, com o que as pessoas precisam e não somente com o que a gente quer ou gostaria de contribuir. Então, a gente quer estar bem alinhado aí, mais próximo possível de demandas que estão acontecendo no momento. Então, é isso, né? Olha o cachorro, Sim. Ana. Olha o cachorrinho aparecendo Acho que no final agora, também. acho que agora não É o sei. cachorro de quem? É seu, Sim. Cleide? Não, né? Não, é o da Meu Ana. Não é vizinho. nem da Ah, Ana, é o do vizinho da Ana. sim. E eu achando que era aqui, do meu vizinho. Pode ser. Ele Não, apareceu no mas. início e no final. Ah, sim. Marcar Participação a especial também. presença. Isso aí. É isso, gente. Agradecer vocês esse tempo, né, que vocês tiveram aqui dedicados também para assistir a nossa live. Espero que a gente tenha contribuído em algo para vocês. E retomar esse convite para continuar nos seguindo, né? Que a gente sempre continua postando e a gente vai comunicar por meio das nossas redes sociais quando que a gente vai retomar e qual que vai ser a proposta. Isso. E não é um intervalo muito grande, não, né? Não, Tá não. essa adiantada aqui. Não vai esfriar, não, viu, gente? Continua aí com os ânimos bem aquecidos, porque o intervalo é curto. Sim. Gente, muito obrigada, né, pela participação. Tem pessoas que estão aqui conosco desde que a gente começou e que talvez perdeu um ou dois encontros, mas que eu sei que viu no gravado, porque me deram retorno. Então, é muito bom a gente falar para quem quer ouvir, né, Ana? Que é a nossa intenção, contribuir, dividir o nosso conhecimento, a nossa experiência e absorver também de outras pessoas, como o Cid Clay trouxe aí coisas tão legais para a gente poder, né, absorver e dividir com as pessoas que estão aqui conosco. Então, gente, muito obrigada, né, por esse tempo. Que todos tenham uma noite boa de descanso, né? E que as transições estejam organizadas aí na cabeça de todo mundo. Sim. É isso, gente. Tchau. Obrigado, Boa gente. Obrigada, viu? noite. Um abraço, bom Tchau. descanso a Obrigada a todos. todos. Até mais, tchau, tchau. Tchau.